Você participaria de algo em que o Espírito não está? Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque tanto você como eu não devemos participar de algo em que o Espírito não está. Isso seria errado nessa parte. Por isso devemos ter discernimento para podermos discernir os lugares onde o Espírito está e onde o Espírito não está, para que pudéssemos ver assim claramente o que não devíamos fazer. Porque se alguém participa de alguma coisa onde o Espírito não está, essa pessoa está errando. Ela está fazendo práticas erradas. Práticas que o Senhor Jesus não concorda. E nem mesmo o nosso Deus e Pai. Então, não cabe a você e a mim participarmos dessas coisas. Não podemos dar lugar à ocasião para isso. Não podemos ser envolvidos e enredados em práticas erradas onde o Espírito não está. E se ele não está, você também não deve estar. E nem eu também devo estar. Porque nós temos que estar onde o Espírito está. Aí sim, com o nosso discernimento, sabendo que o Espírito está ali, sabemos que ele, de certa forma, aprova aquilo. Aquilo é bom, aquilo é perfeito. Aquilo nos edifica de alguma forma. Então, são essas coisas que nós devemos participar. Mas se discernirmos que o Espírito não está ali, não entre, não participe, não seja cúmplice de práticas erradas onde o Espírito não está. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque quando alguém participa de algo em que o Espírito não está, ele está praticando muitos perigos espirituais, muitos erros, muitas más consequências podem acontecer na vida dele por causa disso. Ele pode errar, ele pode tropeçar, ele pode cair, ele pode se envolver em coisas erradas, ele pode se sujar com essa imundícia onde o Espírito não está. É preciso entender isso hoje, principalmente hoje no século XXI, onde infelizmente muitas coisas estão acontecendo onde o Espírito não está. E muitas pessoas participam disso. Coisas mundanas, coisas do paganismo mundano estão pouco a pouco penetrando na igreja. E essas coisas o Espírito não está nelas, não aprova essas coisas em tempo algum. Mas infelizmente muitos participam dessas coisas. Isso é falta de discernimento espiritual. Então, agora nós devemos entender isso, para não errarmos mais de propósito e nem deliberadamente nesses casos. Porque se temos as Escrituras para nos fazer entender que não devemos participar dessas coisas, é hora de aprendermos essa lição. E isso foi escrito, e eu vou ler aqui o texto, para que a partir de hoje ninguém mais possa ter dúvida a respeito disso, e sim certeza e convicção de que tanto você como eu só devemos participar de algo onde o Espírito está. É preciso discernir isso com clareza, de forma objetiva, para não sermos enganados e nem arrastados pelos erros que infelizmente hoje estão contaminando muitas pessoas na igreja, a tal ponto delas se recusarem a dar ouvido à verdade. Se entregam a essas fábulas, essas invencionices, essas coisas erradas, onde o Espírito não está. E é aí que começa a ruína da vida espiritual da pessoa. Ela vai se desviando da verdade. Ela vai cometendo erros. Ela vai ela começa a ter a sua fé pervertida, a sua consciência pervertida. E aí ela se desvia do que é certo e daquilo que o Espírito aprova. E pratica coisas que o Espírito não aprova em tempo algum. E nem concorda também. Então,
O erro se instala aí. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão vivendo nessa condição há muito tempo, há 10, 20, 30 anos, ou mais até. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso agora, para que possamos evitar isso. E para ajudar com que isso aconteça, eu vou ler o texto aqui, que é muito claro e simples. Esse texto está aqui na Epístola de Judas, versículos 17, 18 e 19. Então está escrito assim, ó. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, hoje existem muitas pessoas que estão fazendo coisas por aí que não têm o Espírito. E muitas pessoas se deixam levar por essas pessoas. E assim praticam coisas erradas que não têm o Espírito. Porque lhe falta um discernimento para entender que nessas coisas erradas o Espírito não está. Então, o Espírito não concorda com essas coisas erradas, que muitos participam sem saber. São envolvidos por isso. São enganados por isso. E é aí que está o erro. Ninguém pode se enganar a esse respeito mais, porque o texto é bem claro. Ó. Vou ler até aqui de novo. Ó. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. Esses homens escarnecedores têm um espírito? Não, não têm um espírito. O espírito não está neles. É por isso que eles são escarnecedores. Porque se o espírito estivesse na vida deles, eles nunca iriam dar lugar para serem escarnecedores em tempo algum. Essa é a realidade. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Esses homens são dominados por ímpias paixões. O Espírito está nessas pessoas que são dominadas por ímpias paixões? Não está. Não está mesmo. É isso que precisa ser discernido por você e por mim. Para que possamos nos afastar desses homens e não sermos induzidos ao erro por eles em tempo algum. Como hoje está acontecendo em muito por aí. Então eu continuo dizendo aqui. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, essas divisões sensuais não têm o Espírito. O Espírito não aprova essas coisas. Que hoje muitos participam por aí. Isso é um erro gravíssimo que não pode acontecer mais. É preciso agora sim se purificar desses erros. Retornar à sensatez e voltar para as práticas onde o Espírito está. Ou para as práticas que ele aprova e concorda que possamos praticar dia após dia. Porque o Espírito da verdade veio nos guiar a toda a verdade. E é isso que tem que acontecer. Sem dúvida alguma. Na sua vida e na minha vida tem que ser assim. É isso que precisamos entender. Com discernimento. Para nunca mais se deixarmos levar por homens que são homens ímpios. Que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. E negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, é preciso entender isso hoje. E ele fala aqui no versículo 20, vou até ler aqui, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando
no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É isso que tem que acontecer. Então, essa é a palavra de hoje, para abrir os nossos olhos em relação a essa questão. Porque tanto você como eu devemos participar das coisas onde o Espírito está. Isso sim tem que ser praticado dia após dia. Porque isso sim faz a sua vida e a minha vida progredir espiritualmente. Para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo o tempo que estivermos aqui. Então essa é a palavra de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.